ao bilionário Elon Musk, dono do antigo Twitter, diz que vai atender a determinação do Supremo Tribunal Federal. A reportagem da Band conta mais detalhes pra gente com o Caian Messina, que conhece muito dos bastidores também da política e da capital federal, e vai explicar pra gente um pouco que cenário é esse que vive, neste momento, uma das mais conhecidas e utilizadas redes sociais do planeta. Esta é uma das estações terrestres da Starlink, monitorada pelo CENIB, o Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens. O sistema da Corregedoria Nacional de Justiça proíbe empresas ou pessoas de comprar o que foi incluído em decisões judiciais. Além das centrais, as embarcações, aviões e carros da companhia também estão proibidos de serem vendidos. Apesar dessas limitações, funcionários da Starlink afirmaram em conversas reservadas que o mais preocupante é o bloqueio nas contas da empresa. Sem acesso aos recursos, a companhia ainda não definiu o que fazer para instalar ou substituir equipamentos dos clientes. São cerca de 200 mil usuários aqui no Brasil. A maioria no Sudeste e Centro-Oeste, por causa das inúmeras aplicações no agronegócio. Mas é nas áreas remotas, no norte do país, que a Starlink faz a diferença, fornecendo internet via satélite para escolas, navegação fluvial e forças armadas. A empresa recuou e comunicou à Anatel que está cumprindo a determinação de cortar o acesso à rede social X. O governo está de olho. Se eles não cumprirem isso, naturalmente, a agência e o Ministério vão abrir um processo de cassação dessa outorga e assim a gente espera que seja cumprida a decisão judicial, porque aqui no Brasil tem uma Constituição, tem lei e no Brasil decisão judicial se cumpre. Os bloqueios foram determinados por Alexandre de Moraes até que haja o pagamento dos 18 milhões de reais de multas do X. As duas companhias são do bilionário Elon Musk, mas têm CNPJs diferentes. A rede social continua suspensa no Brasil, aguardando decisão de Nunes Marques, que foi sorteado relator do recurso e não tem prazo para tomar uma decisão. O ministro do STF, que cumpria a agenda oficial na Itália, esteve na festa de aniversário do cantor Gustavo Lima, a bordo de um iate na Grécia. Em entrevista ao programa Entre Nós, da Band News, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência disse que o Planalto apoia as decisões de Moraes contra as empresas de Musk. É um absurdo. O cara é bilionário, se acha importante e enfrenta um país, né, bota em xeque a soberania nacional e atinge a nosso povo de forma muito covarde, de uma forma muito agressiva, né? No Congresso, a oposição fez uma mobilização contra as decisões do ministro. Nós temos hoje um xerife no Brasil, né? E isso é intolerável para a democracia. Há um desequilíbrio entre os poderes, há uma hipertrofia de um poder sobre os demais, e nós precisamos, como poder, como Senado da República, fazermos valer, né, a Constituição brasileira. Esse que falou no final da reportagem do Caian Messina foi Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, Manhã Bandeirantes convida e agradece por atender o nosso convite o doutor Marcelo Tostes, advogado do escritório Marcelo Tostes Advogados. Doutor Marcelo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos. Doutor Marcelo, como o senhor vê esse recuo no momento da Starlink, anunciando que vai cumprir a ordem de bloquear a rede social X no Brasil, ao mesmo tempo em que anuncia que já abriu um processo legal na Suprema Corte dos Estados Unidos, explicando o que considera uma ilegalidade da ordem dada pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro. Como é que o senhor vê nesse momento as decisões do Judiciário brasileiro e as movimentações da empresa internacional? Eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo no Brasil. Na verdade, nós somos um país livre, um país que tem uma Constituição, um país que tem as leis claras, né, e um país que tem um judiciário independente. Mas, na verdade, com essas decisões monocráticas que têm sido tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que nós percebemos é uma sobreposição de um judiciário extremamente autoritário, deixando de lado toda a legislação e toda a nossa Constituição. Então, eu não entendo que é a Starlink voltando atrás, né,
e respeitando a decisão judicial? Ela realmente é uma empresa que deve estar até atordoada como uma empresa internacional, entendendo o seguinte: será que eu estou num país, né, onde as regras não são respeitadas, as regras constitucionais e as regras legais, e ainda assim eu tenho que respeitar uma decisão judicial? É verdade, tem que respeitar uma decisão judicial, sim, mas essas decisões precisam ser dadas com base na lei e na Constituição. Doutor Marcelo, há um impacto direto com pessoas, empresas, artistas que utilizam as redes sociais como sua principal ferramenta de trabalho. Já é possível entender os efeitos diretos do bloqueio do X, do antigo Twitter, no Brasil para o mercado financeiro e para a movimentação, principalmente desses que utilizam as plataformas digitais como meio de sobrevivência? Olha, eu estou estarrecido com essas decisões. Sempre lembrava dos meus pais, meus avós, falando da época da ditadura, onde os jornais eram fechados e aquilo ali ecoou por mais de 20, 30 anos sobre o absurdo do que era se fechar um jornal por meio de decisões arbitrárias, né, diante do momento em que os militares tinham todo esse poder. E o que a gente está vendo agora é exatamente uma repetição do que aconteceu no passado. Né? Decisões arbitrárias estão calando os cidadãos brasileiros, né, seja através do fechamento da Starlink, seja através da limitação de blogs e de jornalistas e de pessoas que vivem vivem dessa nova imprensa, que é a imprensa da internet. Nós estamos conversando com o doutor Marcelo Tostes, advogado do escritório Marcelo Tostes Advogados. Doutor, na Índia e na Turquia, autoridades determinaram a derrubada de perfis e conteúdo considerado inapropriado. Houve uma resistência inicial, mas a empresa do Elon Musk cumpriu as determinações. Por que o senhor acredita que no Brasil o cenário foi diferente, houve mais resistência e tem, na sua opinião, um teor político por trás também dessas decisões? Então, essa polarização da política no Brasil, né, direita e esquerda, ela tem se imiscuído em diversas áreas da sociedade, o que atrapalha não só, né, com os negócios, né, através da insegurança jurídica, ou seja, as empresas, quando vêm investir no Brasil, um dos principais questionamentos é o seguinte: este é um país que respeita as regras, que respeita a lei, que respeita a Constituição ou não? Né? Por quê? Todas as empresas, quando fazem investimentos, elas querem ter a certeza dessa segurança jurídica. É mais ou menos, para quem não está muito acostumado aí ao meio jurídico, né, falar o seguinte: você vai comprar uma casa onde todos os dias na porta dessa residência tem um assalto, tem algum tipo de insegurança? Não, não vai. Né? Então, o que eu acho é que a gente precisa repensar nessa forma de decisão monocrática do nosso judiciário, onde, por muitas vezes, autoridades vêm deixando de aplicar de maneira clara e imediata as leis e a Constituição em vigor. Doutor Marcelo, o senhor fez uma comparação agora há pouco do período da ditadura, falou também a respeito do fechamento de jornais e colocou o Twitter, as redes sociais, como uma nova forma de publicidade, uma nova forma de imprensa, e a gente sabe que isso é uma realidade. Mas os veículos de comunicação, eles têm controles, eles têm, no caso de uma concessão pública, regras a serem cumpridas. O senhor entende que as regras hoje nas redes sociais já são suficientes para evitar abusos, para evitar notícias falsas? E se não são, o que mudar? A gente tem aí o marco da internet, a gente tem uma legislação civil que estabelece quais são as penalidades no caso de fake news. Então, o que a gente tem que fazer é realmente aplicar a legislação em vigor no mundo real, no mundo também da internet. Não significa que hoje a gente tem um país um país completamente sem lei na internet.
A gente tem a legislação brasileira que pode ser aplicada sim. No caso de uma fake news, no caso de uma matéria não verdadeira, aquela pessoa que sofreu qualquer tipo de dano ou qualquer tipo de prejuízo, ela pode sim ir ao judiciário e buscar a sua reparação. Então, não significa dizer que a gente está completamente no mundo sem lei, não. Eu sei que a imprensa tradicional ela tem todas as suas regras, que também deveria ser aplicada a essa, vamos falar, nova imprensa de internet, principalmente, né? Mas a gente tem uma legislação em vigor que limita qualquer tipo de abuso na internet, sim. Mas o senhor acredita que já seja suficiente? Porque a lei ela foi escrita muito antes de se imaginar um Twitter ou um Facebook. Eu concordo. O que acontece é que a gente está vivendo no Brasil o seguinte: para cada nova situação fática, a gente está entendendo que precisa de regulamentar exatamente a respeito daquilo ou criar uma nova agência. Então, imagine vocês que nós estamos agora à beira de criar uma agência para regulamentar a inteligência artificial. Então, vamos fazer um comparativo lá quando a gente só tinha veículos manuais, né, com o câmbio manual. E aí, então, surgiu o veículo com câmbio automático. Então, agora nós precisamos de uma agência ou de um ministério, na época, para poder regular o carro automático. Eu não entendo dessa maneira, eu entendo que a legislação ela precisa se atualizar, mas a gente não precisa de uma nova legislação para cada instituto que venha a modificar algum tipo ou alguma área da sociedade em função da tecnologia. Nós conversamos dentro do Manhã Bandeirantes com o doutor Marcelo Tostes, advogado do escritório Marcelo Tostes Advogados, falando a respeito da situação envolvendo Elon Musk, a rede social X, o Supremo Tribunal Federal e tudo que envolve esse debate, essa discussão aqui no Brasil. Doutor Marcelo, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia de trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Muito obrigado a vocês.